Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos pela manhã, quando conversamos com os nossos irmãos e irmãs sobre temas, sobre assuntos relevantes das nossas vidas, nesta escola que é a Terra. Estamos reencarnados para aprender. E para aprender a lição maior que o nosso irmão mais velho, Jesus, nos trouxe: o amor. Professor João Olimar. Saúdo a todos. Com o coração aberto, que nós recebemos a todos vocês, ou pedimos licença para entrar no lar de vocês, como que fraternidade e solidariedade são laços que nos unem. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por nos aceitarem. Para a sua saudação, irmão Marcos. Bom dia, um bom domingo aos nossos amigos telespectadores, professor Olimar, professor Zambuja. Eu deixo com a mensagem inicial uma frase que diz: mais doloroso do que nós arcarmos com as consequências dos nossos atos é nós não arcarmos com elas. Professor, irmão Marcos, urge abordarmos um tema palpitante e complexo que pode dar margem a reflexões muito profundas. Nesse tempo de libertinagem, crianças não desejadas, não planejadas, estão chegando ao mundo ameaçadas pelo aborto, pelo abandono, pela falta de educação e também ameaçando a ruptura do tecido social, com a consequente desorganização da célula-mãe da sociedade, que é a família. Hábitos dissolutos, modismos comprometedores, investidas das trevas, lutas obsessivas e outras ideias podem ser arroladas para abordar a questão. Mas cumpre começarmos com o fato concreto daquela jovem que, após os festejos de Momo ou de uma balada, grávida, que procura orientação psicológica perguntando ao seu terapeuta: e agora, o que é que eu faço com esta criança? Professor. Nós estamos diante de um problema que pode perfeitamente acontecer e, acreditamos, acontece constantemente. Face à realidade atual, face às liberalidades que são concedidas e os hábitos que estão aí presentes. Muitas jovens podem se encontrar diante desta situação. Depois de uma festa, depois de determinados acontecimentos, encontram-se grávidas, têm uma criança, e aí ficam se perguntando: e agora? O que vai ser da minha vida? O que eu faço com essa criança? Ora, o que faz com essa criança é exatamente uma proposta que a gente precisa observar. Quais as opções que se apresentam? São alternativas, assim, variadas, mas vejamos. A primeira alternativa talvez fosse a fuga do problema. Mas nós não estamos autorizados a fugir do problema, deixando para trás o problema. Fechando os olhos para uma criança, como se nós estivéssemos brincando de nos esconder, como faz o avestruz, né? Negar o problema, fuga pela negação, pela ignorância do problema. Não, isso não é problema meu. Como se o problema não existisse. Não é solução. Não é solução. Também a fuga pelo suicídio. Então eu vou me matar, porque eu não tenho como criar essa criança, a minha condição não permite. Tanto não é solução, porque sabemos que o suicídio se constitui num aumento dos problemas.
Bom, diante desse fato concreto, a fuga não é uma alternativa viável. Qual seria outra alternativa? O aborto. Matar essa criança. É uma alternativa? Não aconselhamos. Mas de forma nenhuma. Nós não podemos negar que algumas pessoas podem querer procurar esse caminho. Infelizmente. Fazer aborto seria trocar 6 por meia dúzia. Desculpem a expressão. Tá? Por quê? Porque o aborto é um crime aos olhos de Deus. Bom, fica, portanto, uma última alternativa. Enfrentar o problema e assumir as consequências. E mais ainda. Enfrentar o problema, assumir as consequências e assimilar a lição amarga da vida. Nos parece a alternativa mais viável. Esta nos parece, diante deste fato, nesse contexto que estamos apresentando, a jovem com a criança. E agora, o que eu faço com essa criança? Assume essa criança. Enfrenta o problema. E aprende a lição. Irmão Marcos, existe alguma outra alternativa melhor para se enfrentar esse problema? Certamente que é a prevenção, né? Nós todos temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos, sermos previdentes, para que nós não passemos por estas situações difíceis da vida, inesperadas, para que nós tenhamos bons resultados no nosso caminhar, é necessário que nós tomemos certos cuidados. Portanto, a prevenção, nesses casos, é a melhor solução. Eu tomei a liberdade, professores, de trazer um diálogo que eu encontrei. São 8 perguntas e respostas, que justamente de uma menina adolescente que ficou grávida. Isso. E aí inicia assim: sou solteira, estudante, 17 anos, estou grávida. Por que Deus fez isso comigo? E a resposta: se você sai na chuva e se molha, ou põe a mão no fogo e se queima, pode culpar Deus? Qualquer adolescente sabe que a relação sexual envolve a possibilidade da concepção. Segundo, mas não é tudo programado pelos espíritos prepostos por Deus? Não confunda os programas de Deus com os programas dos homens. Deus sustenta a vida, mas sua manifestação, condição e qualidade dependem das nossas iniciativas. Terceiro, se não é pela vontade de Deus que fiquei grávida, então posso abortar e livrar-me do problema. A resposta: Deus nos consente fazer o que desejamos, embora nem sempre façamos o que Ele deseja. Ter relações sexuais indiscriminadamente, por exemplo, o mal está em fazer o que Ele não deseja nem consente. Aqui se situa o aborto. No primeiro caso, temos uma experiência que acabará nos ensinando que o sexo não deve ser inconsequente. No segundo, temos um lamentável gesto de rebeldia e crueldade para com o filho que está asilado em seu ventre. Quarta pergunta: vai complicar, meus pais querem que eu aborte. Os problemas que você enfrentará com seus pais são insignificantes diante dos problemas que resultam do aborto. Quinta pergunta: e se eu procurar um bom médico? Nenhum médico a livrará das consequências funestas do aborto, que é crime diante das leis divinas. Sexta pergunta: isso não importa agora. Quero resolver o presente. Do futuro cuidarei depois. E ele responde: se você quebrar a perna e precisar engessá-la, preferirá a amputação? Um filho, você saberá um dia, é muitas vezes um engessamento existencial, impondo-nos proveitosas disciplinas. O aborto é lamentável, a amputação moral que lhe reservará muitos dissabores. Sétima pergunta: o casamento seria uma solução, mas meu namorado não quer, devo pressioná-lo?
No passado fazia-se isso para salvar a reputação da jovem e a honra da família. Não importava se o casamento forçado inviabilizaria uma convivência feliz. Hoje sabemos que o único nome pelo qual devemos zelar é o dos filhos de Deus, procurando cumprir suas leis, a partir do inconfundível não matarás contido nos 10 mandamentos. E a última pergunta. Eu não me sinto preparada para a maternidade. E eles respondem, raras mulheres sentem-se. A maternidade é sempre um desafio, mas um bom desafio que você vencerá tranquilamente, se confiar em Deus e dedicar-se ao seu filho. Confie em Deus. Professor Olimar. E dedique-se ao seu filho. E dedique-se ao seu filho. De fato, o problema é um problema bastante complexo, né? E nós estamos diante de, às vezes, experiências que são, de certa forma, impensadas. As pessoas fazem as coisas impensadamente. E depois, diante das consequências, às vezes, geram problemas maiores. Problemas muito mais complexos, mais graves, como o suicídio das pessoas envolvidas, né? Como o assassinato da criança, porque o aborto é um crime aos olhos de Deus. Tá? Quando a gente, por exemplo, vai no Livro dos Espíritos, lá na questão de número 357, né? Que consequências tem o aborto para o espírito? Aí a gente já está, então, analisando o problema do aborto sob o ponto de vista da espiritualidade, as consequências no plano espiritual. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Claro, essa é a resposta dos espíritos. Mas a gente sabe que muitos desses espíritos, que são impedidos de reencarnar, que têm a sua vida ceifada ainda no ventre materno, muitos deles se tornam perseguidores cruéis das mães que fizeram isso, dos pais que foram responsáveis, porque não há somente porque a gente ficar aqui acusando as mães e colocando o dedo na moleira delas. Não, os pais também são responsáveis. E nós, então, vamos verificar que eles vão se transformar muitas vezes em perseguidores espirituais. Sérios perseguidores. E esta é uma das consequências do aborto. Mas a questão é, vem cá, o aborto é um crime perante Deus? É crime fazer aborto? Constitui crime, pergunta Allan Kardec na questão 358, a provocação do aborto em qualquer período da gestação? A crime, respondem os espíritos, sempre que transgredis a lei de Deus. Sempre a transgressão à lei de Deus é um crime. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Portanto, segundo os espíritos, o aborto é um crime. E a gente vê, por exemplo, na narrativa doutrinária, por exemplo, na obra Nosso Lar, escrito em 1943, o caso daquela irmã que tenta entrar na cidade Nosso Lar e que é impedida de entrar na cidade, muito embora as palavras sejam melífluas, muito embora os rogos sejam, os petitórios sejam comoventes, né? Por que os guardas não permitem o acesso daquela irmã? E aí pedem que ele, André, veja de forma mais acurada o corpo, o perispiritual daquela irmã. E ele observa então manchas negras no perispírito. E aí ele é esclarecido por esses responsáveis pelo serviço de segurança que cada uma daquelas manchas é uma criança que aquela mulher tinha matado cometendo o aborto. Nós já estamos no final do nosso primeiro espaço desse programa de hoje, quando estamos analisando, discutindo com os irmãos, com as irmãs, esse tema. E agora, o que é que eu faço com esta criança? Voltamos em seguida. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.
Comunicando espiritualidade. Estamos voltando ao nosso tema. O que é que eu vou fazer com esta criança? Irmão Marcos, seria a educação um elemento aproveitável para esse caso? Sim, com certeza. Nós temos uma nota de Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 685, e ele só poderia trazer, porque ele era um educador. Essa nota referente à educação é extremamente importante, no qual eu pinço apenas uma parte que diz: a educação moral é que irá nos elevar. Não a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, a educação moral, o homem ocasionará no mundo dos hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Isso é o que nos traz Kardec. Então, conforme eu havia respondido ao professor na questão anterior, né, da previdência, da prevenção, de nós cuidarmos dos nossos atos para depois nós não termos que arcar com as consequências. Né, professor? Com certeza. Nós estamos diante de uma questão em que é muito fácil nós entendermos o mecanismo da lei. Tá? A solução é o enfrentamento do problema, não há dúvida nenhuma. Tá? Agora, se o enfrentamento é a solução, portanto, não fuja. Não fuja. Encare o problema de frente. Porque Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Nunca a cruz é mais pesada que as nossas forças. Mas vejam bem, a lei é clara: plantou, colheu. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É assim que funciona. Se a gente não colhe hoje, colhe amanhã, mas sempre colhe. Não se iluda. Essa é a lei da vida. A cada um segundo as suas obras. Então, se eventualmente você tomou essa decisão, você fez isto, a melhor solução é enfrentar o problema de frente. Custe o que custar. Doa a quem doer. Infelizmente, esta é a melhor alternativa. Não existe outra alternativa. Planta, vai e colhe. Vejam, por exemplo, Paulo de Tarso. Né? Paulo, ele se torna perseguidor dos cristãos, nos primórdios do movimento. Diante deste equívoco que ele comete, a partir do momento em que começa a sua virada, em que ele vê Jesus na estrada de Damasco, ele faz toda uma mudança, toda uma transformação em sua vida. E Paulo muda tudo. E ele, naturalmente, aderindo ao cristianismo, isso era normal, trocar o nome, passa a ser chamado de Paulo, porque ele era Saulo, né? Passa a ser chamado de Paulo. Paulo da cidade de Tarso. E é Paulo de Tarso quem vai se constituir no 13º apóstolo, né? Porque a partir da defecção de Judas Iscariotes, ele naturalmente vai substituir. Ele vai pregar a doutrina de Jesus, o cristianismo, no seio do paganismo, dentro de Roma. Então ele faz a mudança, ele faz a transformação. E ele muda completamente. Ora, a vida mudou. Você tem uma criança que depende de você, que depende da sua educação, que depende do seu trabalho, do seu sustento, do seu esforço, do seu carinho, do seu amor. E que se você simplesmente relegar para
outrem, você estará de novo se comprometendo perante a lei na medida em que não assumiu as suas consequências, as consequências dos seus atos. Isso é responsabilidade, é o que o irmão Marcos falava. Nós somos livres para escolher. Mas a liberdade ela deve estar acompanhada pela responsabilidade, ou seja, capacidade de responder pelos atos. Isso é necessário. É da lei. Você pode querer burlar a lei agora, mas esta lei vai lhe cobrar. E essa cobrança, muitas vezes, vem em existências seguintes. Porque o propósito é corrigir o que está errado. O propósito não é a punição, propriamente dito. O propósito é a correção. E quando ela vem nos corrigir, mas eu não me lembro do que eu fiz. Sim, mas você é um espírito imortal. Você é herdeiro de si próprio. Então, você constrói a sua felicidade ou a sua infelicidade. Então, voltando à questão, observem. Aonde surgiu esse problema? Surgiu lá no desejo. Olha, eu estou agora lembrando de Buda, né? A vida decorre do desejo. O desejo pode ser combatido. É a questão das quatro verdades básicas e dos 8 caminhos, né? Ora, esse desejo precisaria ter sido suprimido, precisaria ter sido enfrentado, né? Talvez sublimado. O fato é de que cedeu, gera consequências. E essas consequências são consequências, às vezes, difíceis, desastrosas. Imagine se essa criança nasce defeituosa. Imaginem aí como o problema fica muito maior. Então a gente precisa realmente agir com maturidade. Então quando o irmão Marcos fala na questão da educação, ele está nos trazendo a importância do papel da educação moral. Para que os indivíduos não sejam assim, tão descuidados nesse tipo de atitude. Que procurem tomar o devido cuidado, ter a devida atenção para com as escolhas que fazem. Porque hoje nós temos uma sociedade bastante liberal, nós temos uma família ameaçada na sua estrutura básica e, consequentemente, uma sociedade também ameaçada. No momento que a gente interfere nesse tecido social. Na célula mãe da sociedade, que é a família. E nós desestruturamos isso. Esse indivíduo que surge desse agrupamento familiar desestruturado vai apresentar problemas que a sociedade, talvez, venha a ter que enfrentá-los e resolvê-los. Então, estejamos cientes de que nós não estamos sozinhos neste mundo. Que existem pessoas que vão precisar de nós, pessoas que vão precisar do nosso auxílio, que vão precisar da nossa colaboração, da nossa orientação, assim como nós também necessitamos. Eu estou insistindo nessa tecla porque eu acho que isso é muito importante. Porque senão parece assim que nós estamos muito distanciados de todos vocês. Nós não estamos. Costumo dizer que nós não temos autoridade moral para criticar ninguém, para condenar as pessoas. Não temos. Por quê? Porque também estamos cometendo os mesmos erros. Então, a mensagem final é a seguinte: por mais dolorosa que seja a situação, por favor, tenha coragem. Assuma seus erros. Porque Jesus é claro quando ele se pronuncia diante do fato da mulher pega em adultério. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E Moisés, na lei, manda que se lapidem as adúlteras. Qual a tua opinião sobre isso? Olha a armadilha, né? Ele continua escrevendo na terra. E quando as pessoas insistiram, ele responde. Para de escrever e responde. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Minha irmã, talvez raríssimos, estejam em condições de jogar a pedra em você. Raros, talvez estejam em condições. O fato é que a mulher ficou na praça a sós com Jesus e ninguém a apedrejou. Porque naquele agrupamento, naquela multidão, ninguém tinha condições de atirar a primeira pedra. Reaja. Você pode. Não mate uma vida.
Não destrua a sua própria vida. Não se desespere. Você é capaz. Você pode. Faça isso. Porque Deus é Pai. Deus não é carrasco. Erramos. Mas podemos corrigir os erros. E protelar erro para corrigir em outras vidas é adiar o que vai ter que ser de qualquer forma feito. Então faça agora. Encare. Não se comprometa mais. Dr. Marcos, para as suas despedidas. Eu gostaria de deixar a minha despedida, um pedido aos bons amigos espirituais que estejam na companhia de todas as jovens, as adolescentes que estiverem passando por uma gravidez e que eles possam estar cada vez mais próximos, aconselhando-as, alertando-as e cuidando, abençoando esse filho que virá. Um bom domingo a todos, um grande abraço. A minha despedida é a resposta à pergunta. E agora o que eu faço com essa criança? Portanto, assuma. Abrace e ame esta criança. Faça a ela o que você gostaria que lhe fosse feito. Bom dia. Tenhamos todos um domingo maravilhoso, uma semana produtiva, e no próximo domingo, para o nosso prazer e a nossa alegria, estaremos com os senhores e as senhoras novamente. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.